A nossa luta não é baseado em sua força física, em sua habilidade física de dominar o inimigo. A nossa luta não depende de dinheiro, não depende de você ter a melhor escola, de você ser uma pessoa com mais talentos. Nossa luta não é baseado naquilo que você tem a nível natural. Nossa luta é uma luta no mundo espiritual. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim nós lutamos contra níveis hierárquicos. Nós temos que saber entender esse fato, levar a sério o tipo de luta que estamos enfrentando para podermos vencer. Quais são esses 4 tipos de níveis hierárquicos que fala-se a respeito do reino de Satanás? Primeiro, aqui citado em grego é arcas, significa principados ou principais governantes, ou então séries da ordem mais alta do reino de Satanás. Então, o primeiro nível tem ali, são aqueles principais governantes que Satanás tem. Ele tem esses principais governantes sobre regiões. Então, quando se vai fazer luta espiritual, é comprovado um fato que muitas vezes a resistência inicial é a pior para conseguir ganhar uma região para Jesus. Comprovado que quem entra primeiro, muitas vezes tem a maior luta para quebrar espaço no mundo espiritual, para conseguir quebrar o domínio de um governante satânico naquela região, para ele conseguir entrar e penetrar e ter a vitória. O fato é, comprovado de acordo com pesquisas e estudos, que para você entrar numa região e pregar o evangelho, o início que é difícil, o início que é a maior luta para as pessoas realmente receberem a palavra. Na nossa nação, você vê que nossa nação recebeu o evangelho pregado nos últimos 100 anos, mas no início eram por causa de missionários estrangeiros que entraram na nação. E o fato é que a maioria desses missionários estrangeiros que vinham pregar a palavra, passavam por grandes perseguições, grande luta, eles eram maltratados, abusados, eram mortos, eram abusados, torturados, expulsos de cidades, apedrejados, tinham suas casas e igrejas queimadas e assim por diante. Lutaram muito para começar a quebrar o campo, começar a quebrar o poder dos governantes satânicos que dominavam a nossa nação. A África foi assim. Há 100 e poucos anos atrás, você começa a ver uma entrada de muitos missionários na África, em vários países. E naquelas primeiras entradas, morriam literalmente aos centenas por ano de missionários estrangeiros não africanos que iam para lá pregar o evangelho. Morriam literalmente centenas e centenas de missionários. Mas continuaram trabalhando, pregando, batalhando, de forma que Deus foi abrindo o lugar para Deus puder operar. Deus foi quebrando, através do trabalho dos missionários, foi quebrando o mundo espiritual e foi penetrando de forma que hoje na África, vários países da África estão com avivamentos incríveis, poder de Deus operando maravilhas naqueles países, e literalmente em alguns casos 30, 40 ou mais % do povo que conhece o Senhor Jesus Cristo como um Salvador nesse exato instante. China a mesma coisa. Quem foi para a China pregar sofreu muito, às vezes gastava a vida inteira para conseguir talvez tentar um convertido para o Senhor Jesus, 2, 3, numa vida inteira de trabalho. Mas hoje eles dizem que mesmo com a perseguição incrível na China comunista e as restrições enormes que tem contra o evangelho, ali hoje eles falam em mais de 100 milhões de servos do Senhor Jesus Cristo, porque foi quebrado o poder dos governantes satânicos naquele lugar. Você precisa entender uma coisa: você está numa luta contra inimigos organizados, que tem força dada por Satanás, que é delegado para dominar regiões, força que é dada pelo homem para eles, para fechar o coração. Mas o fato que nós temos que lembrar é que nós estamos numa luta em que nós somos do lado vencedor. Estamos numa luta em que a vitória é nossa. Nós podemos derrubar principados, potestades, autoridades, maldades espirituais. Nós podemos entrar, não importa o tamanho, não importa a força, não importa o nível hierárquico. Nós temos uma autoridade maior do que é deles, que se chama
o nome de Jesus Cristo. Ao nome de Jesus, toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e todo joelho dobrará. Nós servimos a Ele. Então nós entramos preparados para lutar e vencer.